João, capítulo 20, verso de número 30, diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio, Pai, de estar na tua casa, de poder, Pai, ouvir a tua voz. Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã, Senhor Jesus. Eu sempre digo que ninguém veio aqui ouvir o Vini, o pastor Vini, mas todos estão aqui, Pai, por um propósito, para ouvir o que o teu Espírito Santo tem para falar nesta manhã. Então, Pai, eu te peço, usa-nos, Pai, na medida do teu querer, ainda que seja, Pai, pela misericórdia da tua igreja. Nos use, Pai, para falar das tuas boas novas em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa ministração de hoje tem por tema: milagre não é para quem quer ver, tocar e pegar. É para quem quer confiar, acreditar e pertencer. Amém? Você pode se assentar, dar um glória a Deus, um aleluia. Tá, e aproveita e dá um sorriso aí para o irmão que está do teu lado. Se você está em casa, dá um sorriso para tua esposa, para o teu filho. Fala, que bom que vocês estão aqui hoje, na presença do papai. Amém? Então, esta palavra, esse versículo, ele está inserido no clímax de João. Jesus está inserido ali na ressurreição de Jesus. Maria Madalena vai ao túmulo, encontra a pedra removida e Jesus não está mais lá. Imagina, você vai num velório no dia seguinte, aí você vai lá no outro dia, vou lá no túmulo, né? Levar uma flor, alguma coisa, chega lá, o túmulo está aberto e falou: oxe, cadê o morto? E ela corre para os discípulos de Jesus para falar que o mestre já não estava mais lá, o mestre tinha desaparecido e que, de fato, ela tinha falado com o mestre. O mestre tinha se mostrado a ela e falado: vai lá e conta para os meus discípulos. Vocês acham que ele acreditaram, sim ou não? Ainda mais naquela época. Não quero aqui fazer nada com relação ao feminismo e nada, mas naquela época, digamos que a palavra de uma mulher não tinha assim tanta credibilidade e eles não acreditam. Mas depois de alguns dias, Jesus aparece para os discípulos e mostra as mãos dele. Quem aqui ficaria impressionado com esse Jesus chegando? Olha aqui, ó. Estão vendo aqui? Só que tinha um problema. No dia em que Jesus se apresenta, Tomé não estava com eles. Tomé, sei lá, tinha saído, tinha feito alguma coisa. Foi, né? Falar, vou dar uma espairecida. E ele não estava lá. E ele diz assim: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Essa foi a resposta quando os discípulos falam para ele: o mestre apareceu para nós. Aí ele teve essa foi a resposta dele. Mas só que, depois de uma semana, novamente Jesus aparece. Agora com Tomé presente e diz: põe aqui o teu dedo. Põe aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. E fala para ele: não seja incrédulo, mas crente. Meu Deus do céu. Imagina. Jesus fala isso para ele. E em seguida ele declara algo tremendo: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram.
Sabe de quem ele estava falando aqui? De cada um de nós aqui. De cada um de nós. Você é bem-aventurado. Ei, deixa eu repetir. Você é bem-aventurado. Porque você não viu e creu. Logo após esse episódio, João encerra o capítulo dizendo que os milagres registrados foram escritos com o propósito de levar as pessoas a crer que Jesus é o Cristo. E ao crer, tenham vida. Milagres não são um espetáculo, são convites para a fé. Vou repetir. Milagres não são espetáculo, são convites para a fé. Hoje em dia, quase que eu falei besteira aqui, mas hoje em dia a gente tem a fé quase como um espetáculo. As pessoas precisam se entreter, as pessoas precisam ver um mover. Mas Jesus fala, bem-aventurado aqueles que não creram e acreditaram mesmo assim. Diante de um cenário de dúvida e crise, surge uma pergunta que ecoa até hoje. Afinal, o que é um milagre? Com tudo isso que aconteceu, o que é um milagre? Como que a gente pode definir um milagre? Milagre vem do latim miraculum, que significa maravilha, coisa que causa espanto. Deriva de mirare, que significa admirar-se. Outra definição para você? Um milagre é uma menos comum atividade de Deus, na qual ele suscita admiração e testemunho de si mesmo. Vou repetir. Um milagre é uma menos comum atividade de Deus, na qual ele suscita admiração e testemunho de si mesmo. Outra. Milagre é quando o Criador entra em cena e cuida de algo com suas próprias mãos. Um filósofo antigo, ele dizia que o milagre ele não cria em milagre. Por quê? Porque é uma coisa que não é explicável. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que, como assim Deus faz uma coisa que vai contra a natureza? Que não está na lógica da natureza. Deixa eu te falar. Deus não está preso às regras que ele criou. Nós sim estamos. Você pode falar hoje assim, eu quero que chova agora, e chove? Você pode falar, a Bíblia já aconteceu isso, né? Quero que o sol para. O sol para, entenda por a terra parou, né? Naquela época, foi assim que o profeta ele entendeu. O sol parou. Só que ele não sabia que era a terra que rodava. Então Deus não está preso a isso. Deus ele pode fazer um milagre na sua vida agora, se ele quiser. Ele tem todo o poder. Hoje temos uma definição para o termo milagre. Mas os discípulos tinham um milagre da definição. Eles viram, ouviram, tocaram e viveram com o próprio Cristo. Meu irmão, dizem que a repetição é didática, não vou repetir isso para você. Hoje temos uma definição para o termo milagre. Mas os discípulos tinham o milagre da definição. Eles viram, ouviram, tocaram e viveram com o próprio Cristo. Jesus realizou muitos milagres na presença direta dos seus discípulos. Alguns deles com nomes ou grupos específicos. Esses momentos foram apenas manifestações do poder. Não foram só manifestações de poder. Mas sabe o que foi? Foi uma escola de fé. Eles estavam mostrando para os discípulos a sua real natureza.
E dentre esses milagres, aqui eu vou citar alguns. Quem lembra aqui da cura da mulher do fluxo de sangue? Quem lembra dessa história? O texto diz que, e certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla de sua veste. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Nesse dia, Pedro estava presente, estava com Jesus. Logo depois ele vai, não bastante, né? Ele vai ainda ressuscita uma menina. Ele curou 10 leprosos. Vou ler o texto também. Ao entrarem numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. A Bíblia diz que, indo eles, foram purificados. Os discípulos que estavam com ele nesse dia, acho que quase todos aqui, todos estavam com ele. Libertou o endemoniado de Gadara. Quem lembra disso? Saiu-lhe ao encontro um homem possesso de demônios. E os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se no despenhadeiro. Quem lembra dessa história? A galera ficou até espantada. Falou: olha, por favor, é melhor você não ficar com a gente, não. A gente ficou com medo. Os discípulos estavam presentes com eles, pois haviam atravessado o mar com Jesus. Todos os discípulos estavam com ele. Quem lembra-se aqui da ressurreição de Lázaro? Alguém lembra? Vocês estão assistindo muito The Chosen, né? O pessoal lembra tudo de Lázaro. Lázaro, ele fala assim: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas. Tomé e os discípulos estavam presentes com ele. Sabe aquele Tomé que falou: eu só vou acreditar se eu colocar o dedo no furo da mão dele, senão eu não acredito. Ele estava com ele. E a Bíblia diz que muitos outros milagres não foram registrados. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros milagres, muitos sinais que não estavam escritos nesse livro. Mas por que esses milagres foram registrados e outros não? Porque os que estão escritos têm um propósito eterno. Se eles fossem escrever todos os milagres que Jesus fez, meu irmão, ia faltar livro na terra. Mas esses que estão escritos têm um propósito. E nós vamos discorrer sobre eles. E o próprio texto fala sobre 2 propósitos que esses milagres têm. Primeiro, a Bíblia fala que para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Messias. Esses milagres foram registrados por um propósito. Veja, 3 sinais. Isaías 35:5 diz que então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Isso te lembra alguém? Isso aqui, esse texto, parece que quase que ele falou, né? Um nome aqui. Então os olhos dos cegos foram abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Outro sinal aqui: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, para pregar as boas novas aos quebrantados. Outro sinal: eis que vinha com as nuvens como o Filho do Homem, e foi-lhe dado domínio eterno. Então aqui, para que quando a gente crê que Jesus é o Messias,
algo acontece. Então, para que creiamos que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho. Tá, Vini, me prova com a Bíblia que Ele é. Quais são as provas que Ele é o Filho de Deus? Imagina, você tá num batismo. Quem aqui já foi em batismo? Já foi? Alguém já foi? É lindo, né? Você vai num batismo, aí a pessoa tá sendo batizada, aí uma voz do céu diz assim, uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Será que ele é o Filho de Deus? Você vai num batismo, entende? Tá lá no batismo. Aí aparece uma voz do céu, do nada: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ah, mas talvez você ainda não se convenceu. Tá bom. Vamos lá. Mateus 17:5 diz que este é o meu filho amado, a ele ouvi. Outra, Romanos 1:4, declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Você precisa de mais? Você precisa de mais provas para entender que Ele é o Filho de Deus? Esses milagres não foram registrados para causar admiração, mas para gerar fé. E quando cremos, algo acontece em nós. Você precisa crer, meu irmão. E aqui eu quero fazer um parênteses. Não adianta ir na igreja todo dia, não adianta orar todo dia, se no fundo, de fato, você não crê. As pessoas cada vez mais precisam ver milagres. Mas chegou um ponto que Jesus falou: o único milagre que essa geração vai ter é o de Jonas. Esse é o único milagre que eles vão ver agora. Ele já estava falando da sua morte. Morte e ressurreição. E qual que é o resultado da fé? O próprio texto também diz: para que crendo tenhais vida em seu nome. Quando você crê no nome de Jesus, você tem vida. Você não tem vida quando as coisas estão indo totalmente bem na sua vida, quando tudo está dando certo. Não, você tem vida quando você crê no nome do Senhor Jesus. Ei, fala aí para a pessoa que está do teu lado: você já creu no nome de Jesus? Meu irmão, é um privilégio crer no nome de Jesus. E eu quero aqui te apresentar 3 provas que o nome de Jesus, ele dá vida. Vamos lá? Vamos para a Bíblia. Hoje nós estamos bíblicos. João 3,16. Para que todo aquele que nele crê tenha vida. Para todo aquele que nele crê tenha vida. Essa é a primeira prova para você. Outra, João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê, passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê, passou da morte para a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. João 5,12. Só em João aqui ele está falando: olha, se você crê em Jesus, tem vida. Creia nele. Ele é o Messias que foi prometido. Ele é Deus. Ele é Deus encarnado. Mas a verdade, nem todos creem facilmente. A fé, para alguns, exige provas.
E foi isso que aconteceu com Tomé. Ele andou com Jesus. Ele testemunhou coisas extraordinárias. O que Tomé viu, assim, não precisaria ver mais nada. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas ainda assim, ele precisa ver. E aqui eu quero fazer um parênteses. Nessa geração as pessoas também precisam ver. Elas precisam ver um espetáculo. Elas precisam ver um sinal para que elas creem. E aqui eu quero falar sobre a jornada de Tomé. E o tripé da sua incredulidade. Existe algo para quem estuda, né? Para quem gosta de estudar, já ouviu falar sobre o tripé argumentativo, não tem? Aqui eu vou apresentar o tripé da incredulidade dele. Ele disse assim: se eu não vir, não puser o dedo, não puser a mão, de modo algum acreditarei. Sabe o que ele estava querendo dizer? Vocês podem me falar qualquer coisa. Eu andei com ele também. Eu estava com vocês na maioria desses milagres. E vocês estão falando que ele apareceu para vocês logo no dia que eu não estava aqui. Conveniente isso para vocês, né? Se eu não colocar o dedo lá no... Sabe onde martelar? Se eu não colocar o... Eu não vou acreditar, não adianta. Jesus responde com graça. Com graça, até a página 2, né? Mas Jesus fala: põe aqui o dedo. Jesus está falando para ele: ó, vem aqui, ó. Foi aqui, ó. Lembra quando estava martelando? Foi aqui, ó. Põe aqui a mão, põe. Põe aqui o dedo. Vê as minhas mãos. Põe a mão no meu lado aqui, ó. Lembra da lança? Põe. Enfia o dedo aqui, vai. Não seja incrédulo. Mas crente. Meu Deus, ouvir isso de uma pessoa já é duro. Não seja... seja crente. Quando uma pessoa te fala isso já machuca, imagina Jesus te falando: querido, seja crente. Seja incrédulo, não. Ele não ouviu de um discípulo, ele não ouviu de um amigo, ele ouviu de Jesus. Jesus responde à dúvida de Tomé ponto por ponto, mas conclui com uma declaração que ecoa até o dia de hoje. Até hoje essa declaração, ela marca a gente. Bem-aventurado os que não viram e creram. Tomé precisou ver, tocar e pegar. Mas Jesus nos chama para confiar, acreditar e pertencer. Veja, Tomé, ele precisava ver. E aqui eu quero falar um pouco sobre esse tripé. Ele precisava ver. Primeiro ver Jesus. Mas não seria o suficiente para ele crer. Depois de ver, ele precisaria tocar. Também não seria o suficiente. Ele precisava ver, depois ele precisava tocar. Ele falou: não, será que é o Senhor mesmo? Espera aí. Ele precisava pegar. E tem muita gente que não vive milagre de Deus por causa disso. Porque ela precisa ver. Um irmão chega e conta para ela: Jesus fez algo, Jesus fez isso na minha vida. Aí no coração dela fala: eu só acredito vendo. Acho que ela está mentindo. Acho que não é verdade, não. Chega um outro irmão e fala: nossa, Deus me deu uma casa. Ela fala no coração dela: eu só acredito se eu for lá. Entrar lá dentro da casa e ver a escritura no nome dela.
Jesus está te convidando para viver milagres. Eu dei explicações aqui do que o homem define como milagre. Mas você sabia que a Bíblia não define o que é milagre? A Bíblia não define. Sabe por quê? Porque milagre é Jesus. Ele é um milagre. Você já viu alguma outra história de alguém que nasceu de uma virgem? Ela concebeu e alguém já? Eu só vi uma. Eu só conheço a história de Jesus. E aqui eu quero te falar do verdadeiro tripé da fé. Para que creiais que Jesus é o Cristo. Sabe o que isso aqui está falando? Essa declaração? Para que creiais que Jesus é o Cristo. Isso trata de confiança. Você tem que crer. Você tem que confiar. Não adianta eu vir aqui todo domingo e te pregar se você não confiar. Que ele é o Filho de Deus. Você não precisa só... Lembra que Tomé ele precisava de 3 sentidos, né? Precisava ver, depois ele precisava colocar o dedo, depois ele precisava pegar. Jesus está te falando, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa confiar nisso. Você precisa crer que Jesus é o Cristo. Isso precisa de confiança. Segundo, que ele é o Filho de Deus. Você precisa acreditar nisso. E para que crendo tenha vida eterna em seu nome. E quando você crê nisso, você pertence a ele. Então você precisa confiar, acreditar e pertencer. Confiar que Jesus é o Messias. Quem aqui já confia que Jesus é o Messias? Você precisa acreditar que ele é o Filho de Deus. Alguém já acredita nisso também? E quando essas duas coisas acontecem, você passa a pertencer a ele. Porque nele você vai ter vida. Hoje, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão nesta manhã? Você ainda precisa ver para crer? Tocar para confiar? Pegar para pertencer? Você ainda precisa disso? Se você precisa disso, você ainda não creu que Jesus é tudo que nós falamos aqui. Ou você está pronto para confiar, para crer, acreditar para viver e crer para nunca mais se sentir sozinho. Vou repetir. Você está pronto para confiar para crer, acreditar para viver e crer para nunca mais se sentir sozinho. Ei, Jesus te fez uma promessa. Ele estaria com você todos os dias. Isso é uma promessa. Milagre não é para quem quer ver, tocar e pegar. Milagre é para quem quer confiar, acreditar e pertencer. Quem quer pertencer a Cristo aqui nesta manhã? Hoje Jesus está te fazendo mais uma vez um convite. Talvez você tenha chegado aqui nesta manhã cansado, com tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas o que ele te falou? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele tem alívio para a tua vida. Jesus tem milagres para a tua vida. Note que eu falei no plural, tá? Jesus tem milagres para a tua vida. Tá, Vini? Então por que eu não vejo esses milagres? Desculpa eu te falar isso nessa manhã, mas talvez você ainda esteja um pouco como Tomé. Precisa tocar,
Precisa ver, tocar, pegar. Só que isso é exatamente uma das características do milagre. O milagre não segue o rito natural. Quem acha que quando o povo estava em frente ao mar, o mar ali, né? Estava ali os egípcios com carros de guerra vindo atrás. Quem acha que a maioria creu ali que Deus poderia fazer alguma coisa? Talvez até nós, se estivéssemos lá, falar, agora acabou. Só que vem Jesus, que era ele, né? O anjo do Senhor que ia adiante do povo. Fala, Moisés, fica assim não, vai lá, toca o cajado lá no negócio que você vai ver. Meu irmão, Deus hoje te convida a viver milagres. E aqui eu dei apenas um ponto de vista sobre isso. Mas a verdade é que o milagre, ele é inexplicável. O milagre é inexplicável. Enquanto você tentar explicar o milagre, você não está vivendo o milagre. Porque o milagre é inexplicável. É algo que sai totalmente fora. E eu sei aqui que cada um tem histórias de milagres. De coisas que Deus já fez na sua vida. Ei, mas deixa eu te falar. Com tudo que Jesus já fez na sua vida, você ainda precisa ver, tocar e pegar para acreditar que Ele pode fazer de novo. Meu Deus. Será que você quer ouvir a mesma coisa que Tomé? Não seja incrédulo, seja crente. O mesmo Jesus que operou milagres na sua vida, continua sendo Jesus. E tem até uma canção que fala, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então hoje, eu te convido a ter esse momento de reflexão. Eu não sei qual ponto dessa palavra falou ao teu coração. Mas se tem áreas da sua vida que você não tem confiado que Deus é Deus o suficiente, coloque diante do altar do Senhor. Fale para Ele, Senhor, eu quero confiar totalmente em Ti. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por este tempo, Pai, na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Que o Senhor possa, Pai, através de tudo que o Senhor já fez, Pai, de tudo que o Senhor deixou escrito para nós, que isso, Pai, seja o suficiente, Pai, para que nós venhamos a crer que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, e que nós possamos confiar, Pai. Que nós, Pai, que o Senhor possa tirar toda a dúvida do nosso coração. Senhor, que o Senhor possa, Pai, plantar em nós, Pai, essa certeza, essa confiança de que o Senhor é Deus. Que o Senhor possa, Pai, falar ao nosso coração todos os dias, Pai. Que o Senhor possa tirar de nós, Pai, toda a atitude semelhante à atitude de Tomé, Pai. Que nós, de fato, venhamos a ser crentes, Pai. Crentes que de fato creem no Senhor. Não que só fala do Teu nome, mas que não acredita no Teu nome. Senhor, eu te peço, Pai. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração. E eu te peço nessa manhã que o Senhor possa sondar o nosso coração, o nosso mais profundo íntimo, Pai, para que o Senhor tire de nós, Pai, tudo aquilo que nos causa incredulidade,
tudo aquilo, Pai, que tira a nossa confiança no Senhor, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que nesta manhã, Pai, o Senhor possa, de uma maneira maravilhosa, Pai, de uma maneira extraordinária, Pai, curar o nosso coração de todas as incredulidades, Pai. E que o Teu nome, Pai, venha a ser glorificado através das nossas vidas. É o que eu te peço, que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.